para o nosso quadro Jeito Pet de hoje, resolvemos fazer diferente. Viemos até o CVM, Centro Veterinário de Mossoró. E aqui ao meu lado, a doutora Marina Rebouças, ela que é médica veterinária e vai estar conversando comigo para falar sobre a questão da doença do carrapato. Esse parasita que inferniza a vida do seu animalzinho e que pode trazer problemas bem sérios para a saúde desse seu amigão aí de casa. Doutora Marina, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Prazer estar conversando com você. Vamos conversar sobre esse tipo de problema que é bastante comum. Em todo lugar do Brasil a gente sabe que existe esse problema desse tipo de doença ocasionada pelo carrapato, que é a erliquiose, né? Mas o que é essa doença do carrapato? A doença do carrapato, certo? É uma doença transmitida pelo carrapato, né? Existem algumas bactérias que são transmitidas por esse parasita. Dentre elas, a principal, né, que nós temos na clínica é a Ehrlichia canis. Aí essa bactéria, né, ela fica abrigada, né, no carrapato. E a partir do momento que o carrapato ele sobe no seu animal e faz uma certa ligação com ele, né? Ele faz o repasto sanguíneo, aí ela transmite essa bactéria ao seu animal. Como é o procedimento do carrapato desde a chegada dele no próprio animal? O carrapato ele está onde? Ele surge de onde? Ele já se encontra em algum ambiente? O carrapato normalmente ele fica num ambiente, certo? Quando o seu animalzinho ele vai passear, ele entra em contato com esse parasita, ele sobe e se instala lá, assim como ele faz sua reprodução e desce novamente para o ambiente para depositar seus ovos. Esse ciclo que você citou agora, desde o momento em que o carrapato que está no ambiente vai para o animal, então ele pode ir através das patas, que eu acredito que esteja ali em contato com o piso, com o chão, mas ele pode subir no animal, ir para o animal através de outros lugares também do corpo? Sim, normalmente o que tem contato direto com o chão, né, dos animais são as patas. Então, a partir das patas eles sobem, ou o focinho, né, porque nossos animais eles têm o ato de farejar, né, no chão. A principal espécie de carrapato que nós temos na nossa região é o Rifocéphalo sanguineus. Ele se localiza mais, né, nessa região de cabeça, orelha, patinhas, peito e rabo do cachorro. É uma questão do parasita em si, né? De preferência. É uma preferência do próprio parasita. E aí eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos assistindo, de repente podem estar se perguntando, mas e agora? Se o carrapato já está no lugar e eu chego com o meu cachorro naquele lugar, eu estou correndo risco do meu cachorro que não tem carrapato passar a ter problemas com o carrapato. Existe algum tipo de estratégia, medicamentos que podem fazer com que isso não aconteça? Sim, tem diversas formulações no mercado, né? Desde comprimidos a formulações Puron, né? Que nós colocamos no dorso do animal. Essas formulações que são Puron, né? Elas são repelentes, impedem que o carrapato entre em contato com o seu animal, né? Ela já repele o parasita, fazendo com que ele morra. Já as formulações em comprimidos, o carrapato ele tem que subir no seu animal, certo? Fazer o contato com o sangue do seu animal para posteriormente falecer. Doutora, quanto tempo no corpo do animal esses carrapatos permanecem para poder fazer todo esse ciclo que você falou? E aí eu volto àquela fala anterior, antes de ter os cuidados de andar com os animais por aí. O carrapato chegou ali naquele animalzinho. Qual é o tempo que ele vai ficar até ter todo esse procedimento que você falou? Normalmente em cada fase de vida do carrapato, né, que são 4, que são as fases larvais, né, que ele sobe no seu animal, ele se alimenta, né, do sangue dele, desce para o ambiente, faz uma nova muda. Geralmente são 10 dias em cada fase, né? Ele sobe 2 vezes no ciclo no seu animal para se alimentar. Então são 2 vezes que ele sobe, então é fominha, né? Faminto os carrapatos. São até 10 dias, né, que ele pode ficar em cada fase. E me diz o seguinte, doutora, em relação a essa questão do animal, do carrapato subir ali no seu animal, o que nós podemos fazer para combater isso? O carrapato ele deixa algum sintoma, algum sinal? Nem sempre o tutor, tem tutores que são bastante atenciosos, mas a gente sabe que tem tutores que às vezes tem o seu animalzinho e fica sempre lá fora, no quintal, ele dá comida, dá atenção, mas não é aquele tutor de abraçar, de brincar. Eu acredito que esse que tem mais contato com o próprio animal, ele possa perceber algum tipo de sintoma ou marca
que tenha no próprio cachorro de uma forma mais rápida. Mas aquela pessoa que não tem tanta essa atenção, como descobrir? Existe algum tipo de sintoma que o animal começa a apresentar quando ele está com o problema do carrapato? Quando ele está com a doença em si, sim, os sintomas são os mais diversos, né? Tem animais que possuem sangramento nasal, né? Que é um sintoma bem alarmante que a gente vê devido à vasculite. Existem alguns que só simplesmente deixam de comer, outros que apresentam febre, vômito, diarreia. Os sintomas são muito inespecíficos, né? Você tem que estar de olho no seu animalzinho, se ele está se alimentando, como está o aspecto das fezes, se há a presença de vômito, né? Se há alguma anormalidade no cotidiano desse animal. Daí a importância de procurar sempre um veterinário, um médico veterinário, para que ele possa trazer esse melhor diagnóstico e essa melhor orientação, porque alguns desses sintomas, falta de apetite ou fezes, problemas nas cores, podem ser ocasionados por outros problemas que não o do carrapato especificamente. E ninguém melhor do que o próprio médico veterinário para fazer esse diagnóstico e dar o tratamento orientado da maneira correta para o seu animalzinho. Doutor, eu estive vendo na internet que animais que possuem carrapato podem ter marquinhas vermelhas pela barriguinha ali, tipo de onde o carrapato foi, já conseguiu puxar um pouquinho daquele sangue, chupar um sangue. Então isso poderia ser um sinal também, caso o animal ainda não esteja apresentando esses sintomas, que são algo um pouquinho mais grave na minha forma de ver, como sangramento nasal e dentre outros. Vamos supor, marquinhas vermelhas pelo corpo, irritação, manchas vermelhinhas. Isso pode ser sinal de que aquele animal pode estar com carrapato? Sim, essas manchinhas vermelhas que aparecem pelo corpo já são um sintoma, né? Que são chamados de petequias, certo? Mas o seu animal pode ter, né, uma dermatite causada pela picada do carrapato. Então aí já acende um alerta. Sempre que visualizar carrapato no seu animal, você fique de olho nele, use as medicações adequadas, né, para o combate desse parasita. Já já nós vamos falar desses combates e prevenções. Aqui nós temos até alguns medicamentos que a doutora vai citar pra gente daqui a pouquinho. Mas antes, vamos entender um pouco mais sobre esse tipo de parasita que é um verdadeiro inferninho na vida dos animais e também dos tutores, né? Até porque esses carrapatos, uma vez completado o ciclo, que ele sai do corpo do animal para colocar os seus ovos, ele vem para os ambientes. E são muitos ovos que uma fêmea é capaz de colocar. Isso, uma fêmea de carrapato, né, adulta, ela é capaz de colocar 5.000 ovos no ambiente. E ela desce do animal e coloca nas frestinhas, né, porque esses animais, eles são predados pelas aranhas, principalmente. Então, eles colocam em cantos escondidos e quando você observar, já tem uma infestação de carrapato na sua casa, né? Doutora, são quantos tipos de carrapatos? Existem vários tipos ou espécies de carrapatos? Existem várias espécies de carrapato, né? Mudando de acordo com a região, vai mudando a espécie. Mas a principal transmissora, né, é o Rifocéphalo sanguíneos, na nossa região. Eu estive vendo nas leituras também, para bater esse papo com você, que existem alguns profissionais que acreditam que o fato do calor e da umidade ser uma característica que os carrapatos gostam, não sei se de todas as espécies ou algum tipo de espécie, o verão seria uma das temporadas em que esse problema poderia se agravar, aumentar o número, justamente porque verão a gente sabe, tem muito calor, coisas que, segundo esses profissionais da medicina veterinária, alguns tipos de carrapatos, como também tem a questão da umidade. Todos os carrapatos precisam dessa combinação, calor, umidade, ou em todo período de ano é possível existir o problema da praga, da doença do carrapato? Na nossa região, já como as estações do ano elas são mal definidas, né, posso assim dizer, normalmente é sempre quente, então durante todo o ano, né, acontece a reprodução dos carrapatos e basicamente de todas as outras espécies, né, de animais que necessitam também do fator luminosidade para que ocorra a reprodução. Essa doença pode levar o cachorrinho à morte? Pode sim levar a óbito. Nos casos mais graves, né, os animais necessitam de transfusão sanguínea, ficam em cuidados intensivos, certo, no internamento e podem vir a óbito, principalmente algumas espécies, né, que são mais sensíveis, como o pastor alemão, o Rottweiler. Quer dizer que existem algumas espécies que acabam sendo mais sensíveis ao problema do carrapato do que algumas outras. Essas duas citadas, se você tem um desses animais, uma dessas espécies que você aí tem na sua casa, é bom ter uma atenção então redobrada para essa questão. Geralmente, quando a gente fala em carrapato, a gente pensa sempre no cachorro. Gatos podem ter problema de carrapato
ou o carrapato tem preferência pela espécie canina? Normalmente é incomum, sabe? Casos de carrapatos em gatos. Você vai observar raramente um carrapato localizado no gato, né? Até porque o gato ele tem um hábito de se lamber e a língua dele possui espículas, né? Que fazem a limpeza do pelo do animal. Então já é uma coisa mais difícil de ter esses parasitas presentes nos gatos, tá certo? Essa espícula que você fala é como se fosse uma lixa, né? Quem já teve uma lambidinha do gato em alguma parte do corpo aí, ou teve a curiosidade de procurar na internet, é realmente uma lixa suficiente para tirar tudo que é de impureza que está grudado ali no pelo do animal, que é uma forma dele se banhar, né? O gato, eu já tive conversando com o Dr. Paulo Fernando lá no programa, e ele é um animal bastante higiênico. Ele gosta de se limpar, ele não gosta de estar sujo, não. Aquela história de que gato tem medo de água é meio que mito de desenhos animados. O gato gosta de estar muito bem limpinho, por sinal. Até onde ele come tem que estar tudo muito limpo. Ele é bem cheio de firulinhas, né? Sim, nós temos às vezes um probleminha porque o local em que eles ficam no internamento é um local limitado. E querendo ou não, a alimentação fica um pouco perto da caixinha de areia, né? E eles tendem a não se alimentar por causa da proximidade com a caixa de areia. Doutora, aqui nós temos algumas amostras, alguns tipos de medicamentos, e a gente já percebeu que se você tem o problema do carrapato no seu animalzinho, é bom você procurar um médico veterinário, porque o agravamento deste problema ocasionado pelo carrapato pode levar sim a óbito o seu animal, e às vezes não é um tempo muito prolongado que ele passa de carrapato para vir a ter esses problemas que levam a óbito, não. Isso aqui é uma forma de prevenção que o CVM, Centro Veterinário de Mossoró, trabalha com todas essas marcas, e aqui são tipologias e embalagens diferentes, amostras diferentes, jeitos diferentes de se medicar, é isso? Isso, aqui, como eu disse, né, tem algumas formulações de Sonpuron que a gente coloca no dorso do animal e eles repelem tanto o carrapato, quanto pulga, quanto o mosquito da leishmaniose, né, que é o transmissor. Existem algumas formulações que elas são basicamente exclusivas, né, para carrapato, pulgas e alguns tipos de sarna, certo? Que são essas medicações que são em comprimidos, tá? E uma vez dada essa medicação, quais são os efeitos positivos que a gente pode esperar no animal? Supondo que o animal está medicado, está com um desses produtos, seja a coleira, seja aqui o mais famosinho, acho que dessa lista aqui, é esse aqui que está na minha mão. Pelo menos eu tenho bastante conhecimento desse aqui, o Bravecto, que é aquele comprimido único, né, que você administra via oral no cachorro, e ele passa ali cerca de 4, 6 meses protegido com os efeitos dessa medicação. Eu vejo que algumas embalagens dizem 3 a 4 meses, mas dependendo do porte do cachorro, eu já percebi que tem alguns que tem esse efeito um pouquinho mais duradouro. Isso tem a ver? Na verdade, o Bravecto, por segurança, né, da empresa, ela garante 12 semanas do seu animal sem carrapato, tá certo? E isso é garantido pela empresa. A partir daí, né, o que passa sem o animal apresentar carrapato, acredito que seja efeito residual, né, da medicação, mas garantido mesmo são 12 semanas. Doutora, uma vez então medicado, uma vez cuidado, o animalzinho ele pode passear, o carrapato até sobe no animal, mas uma vez que tentar chupar o sangue dele ali, vai ser morto pelo medicamento? É isso? É assim que funciona? Existem algumas medicações que elas impedem, né, que o animal faça esse repasto sanguíneo e que caia o carrapato antes dele transmitir a bactéria. Outras medicações, elas não me garantem isso, né? Então, pode sim que seu animal esteja, né, com essa medicação e contraia a doença do carrapato, mas normalmente, se você utiliza a coleira repelente, utiliza o Bravecto e utiliza algum repelente nas patas quando for passear, né, que temos algumas opções, ele basicamente não vai contrair, né? Porque ele encerrou o ciclo. E pra gente finalizar aqui o nosso bate-papo sobre este tema, supondo que na casa, no ambiente das pessoas, elas encontrem uma dessas praguinhas, um desses carrapatos, é sinal de que muitos outros podem estar por ali. Como fazer a dedetização? Como matar esses carrapatos que estão no ambiente? Porque se a gente cuidar apenas do animal em si, e não cuidar do ambiente que já está também infectado com os carrapatos, em algum momento esses carrapatos vão voltar ali para aquele animal. Isso. Existem algumas formulações, né, presentes nos comércios
que realizam a eliminação desses parasitas, certo? Mas é recomendado que se chame uma empresa de detetização, né? Até porque eles vão lá afastar todos os móveis, colocar em todas as frestas para eliminar com certeza o parasita. E além de tudo, tem que se realizar a proteção do animal, né? Com as medicações que vão impedir com que o carrapato ele se prolifere e sigam no seu animal, né? Vai realizar a morte imediata desses parasitas. Qualquer dúvida relacionada a esse ou outro problema de saúde com o animalzinho, procurar rapidamente vocês profissionais. Isso. Normalmente o dono conhece muito o animal, né? Quando ele não está comendo bem, qualquer anormalidade que seu animal apresentar, o senhor tem que trazer no veterinário para realizar a avaliação, né? Que pode ser um simples problema, mas também pode ser uma doença do carrapato, né? Que pode levar o seu animalzinho a óbito. Tá legal, doutora Marina, muito obrigado por esse bate-papo com a gente aqui, desejo sucesso e já deixo o convite para na próxima semana a gente abordar um outro assunto aqui dentro do nosso quadro Jeito Pet, pode ser? Pode sim, é uma excelente semana. Obrigado mais uma vez, o programa, claro, segue por aí e semana que vem tem mais Jeito Pet aqui no nosso programa do Seu Jeito.